vou aí. Eu sempre me esqueço, cara. Obrigado mesmo. Vamos lá. Share. Bom, a segunda questão fala o seguinte, é uma questão também que caiu no ENAD, se não me falha a memória, acho que no curso técnico de qualidade ou engenharia de produção, não me recordo exatamente. Mas vamos lá. Fala o seguinte, o diagrama de Pareto é uma ferramenta utilizada para priorizar as ações para a melhoria da qualidade. A regra 80-20 indica que 80% da quantidade das causas contribuem para 20% dos efeitos, tá? E 20% da quantidade das causas contribuem para 80% dos efeitos observados. Por isso, o diagrama de Pareto é também conhecido como técnica 80-20, ou seja, 20% das causas, né, ou dos efeitos, né, das causas, contribuem para 80% das quantidades. Né? Em suma, é isso aí. Isso é uma afirmação do livro do Campos, controle da qualidade total de Belo Horizonte. Tá? Isso aí foi Falcone, né? Vicente Falcone Campos. Né? O Falcone foi um mineiro aí, um dos grandes gurus aí da qualidade do Brasil, fez um trabalho muito interessante e que marcou muito lá com o pessoal na ocasião da Ambev. Então, a questão ela é subdividida em duas perguntas, né? Da seguinte forma, utilizando o método de Pareto, faça o que se pede nos itens a seguir. A. Identifique e justifique com os devidos cálculos os defeitos que deveriam ser prioritariamente analisados para a melhoria da qualidade. Então, se a gente for analisar, tá, o Pareto ali, ele não está organizado do maior problema para o menor, mas a gente pode ver ali que a gente tem placa solta com 350 ocorrências, conector solto com 250 e falta de acabamento com 200. Então, basicamente, se a gente tratar a técnica 80-20, acredito, eu não cheguei a fazer um somatório, mas tu bota ali 350 com 250, 600, 700, 800. 800 no total, se não me falha a memória, tem uma amostragem de 1000 ali, ou muito próximo a isso, dá 80%, tá? Então, a identificação, basicamente, ela se dá nesses três primeiros motivos, seria placa solta, conector solto e falta de acabamento. Tá? E o cálculo é esse. Se forem somar tudo, dá 800 ali, a gente tem ali mais defletor, empenado 9, falha de isolamento 10, 19, com 7 de fiação cortada 26, 26 com mais 25 de fiação solta dá 51, 51 com mais fonte queimada 60 dá 111, 111 com gabinete oxidado mais 9 dá 120, 120 mais 126 com manchas na matéria-prima, parafuso trocado 126 com 6, 132, 132 mais rolamento invertido dá 182, 182 com rolamento travado dá 187, 187 mais solenoide inoperante e vedação mal encaixada mais 13 dá 200. Então, fecha 1000 no total. E esses três exatamente contribuem com os 80%. Então, esse é o cálculo que vocês vão ter que fazer, ou teriam que ter feito. A maioria do pessoal passou já os relatórios, os exercícios por e-mail. Né? E qual a ferramenta da qualidade que deve ser aplicada para a identificação da causa dos problemas? Podem ser mais que uma, mas sugere-se aí, basicamente, aquelas que a gente viu, que é o diagrama de Ishikawa. Eu não sei se a gente viu ou... Acho que não chegamos a ver, né? Mas é uma ferramenta que, a princípio, é para vocês já terem conhecimento de outras disciplinas. Tranquilo, pessoal? Pergunta. Diagrama de Ishikawa. Todos vocês conhecem a aplicação?
Podem fazer um certinho ali, ou enfim. Sim? Todos já tiveram? Fizeram exercício com isso? Se vocês não tiverem, eu posso postar o material, tá? Eu só não vou ficar batendo nessa mesma tecla que é para ter, para ter numa disciplina anterior a essa, eu acredito, certo? Nem todos se manifestaram, mas a maioria, sim. Se alguém tiver dificuldade... Não, ó, teve algumas pessoas que não tiveram acesso ao diagrama de Chikawa. E eu não passei material com vocês. Eu vou fazer, tá? É para ter na outra disciplina. Antes de a gente entrar no novo conteúdo, eu tenho aqui um material sobre Chikawa, eu posso postar para vocês, tá? Eu não tenho organizado para essa disciplina, porque, em teoria, era para ter tido em uma outra. Deixa eu abrir esse arquivo e eu vou passar uma explanação rápida para vocês sobre Chikawa, para depois a gente entrar na outra disciplina. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, vou compartilhar com vocês uma tela. Ishikawa. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Tá? Pode ser o 5W2H, só que o 5W... tá? O diagrama de Ishikawa era para vocês terem visto em outra disciplina. O 5W2H, o que ele tem? Ele já é uma ferramenta para execução das atividades. Como análise, tá? Como ferramenta de análise para esse tipo de situação, eu sugiro o diagrama de Chikawa. Eu vou passar rapidamente, tá? Sem comprometer muito o nosso tempo, até porque daqui a pouco a gente não tem intervalo e pode ter esse tempo, porque eu acho muito importante o diagrama de Chikawa, porque ele é uma ferramenta prática e bastante utilizada. É uma ferramenta, por exemplo, que profissionalmente eu uso. Tá? Então, eu tenho um arquivo aqui. Eu não postei porque não estava no planejamento, mas eu vou dividir com vocês e vou passar rapidamente o que se trata o diagrama de Ishikawa. Então, o Ishikawa, tá? O nome dele foi Kaoru Ishikawa. Ele viveu de 1915 a 1989, tá? E foi o criador do tal do diagrama, que é também conhecido como diagrama causa-efeito e diagrama espinha de peixe. Tá? Então, Ishikawa aprendeu os princípios do controle estatístico da qualidade desenvolvidos pelos americanos, e o Kaoru Ishikawa traduziu e integrou e expandiu os conceitos de gerenciamento do Deming e do Juran para o sistema japonês. Tá? Em conjunto com a JUSI, que era o órgão lá que fazia essa parte de qualidade no Japão, se não me falha a memória, Ishikawa introduziu o conceito de círculo da qualidade. Em 1982, viria o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama também conhecido como Ishikawa, ou espinha de peixe. Tá? Então, como é que ele funciona? Eu coloco na cabeça aqui do problema, tá? Ele também conhecido como o diagrama de espinha de peixe ou Ishikawa. Kaoru Ishikawa foi um dos pioneiros nas atividades de controle de qualidade no Japão. Em 1943, após ali a Segunda Guerra Mundial, criou esse diagrama que consiste de uma técnica visual que interliga resultados e efeitos com fatores causas. Por isso que ele é conhecido como diagrama de causa e efeito. É a representação gráfica das causas dos fenômenos. É um instrumento muito usado para estudar os fatores que determinam os resultados que desejamos e as causas. Então, vamos direto aqui para o cara. Ele, basicamente, eu vou dar um zoom aqui, tá? Nessa figura aqui no lado direito, tu coloca aqui o problema que tu tem, aqui está como perda, mas não necessariamente uma perda. Vamos pegar o exemplo esse exemplo aqui. Tu colocaria assim, por exemplo, na cabeça do peixe aqui, ou do diagrama, tu colocaria o quê? Placa solta, certo? Então, teria placa solta, um diagrama para placa solta, um diagrama para conector solto e um diagrama para falta de acabamento.
Quando tu fala na placa solta, tu começa a relacionar todos os problemas que podem estar acontecendo com a placa que estão relacionados à mão de obra. Por isso que vocês podem ver aqui, são 6 M's, né? Que é mão de obra, máquina, método, medição, material e meio ambiente. Então, a ideia aqui é fazer um brainstorm, ou seja, colocar todas as possíveis causas desse problema ou dessa não conformidade ou desse efeito indesejado, tá? Então, placa solta. Eu vou chutar porque, né? O que pode ser? Placa solta. Eu vou pegar o exemplo do exercício, tá? Que tem uma disciplina parecida com essa, só que mais básica, que eu leciono na FISUL, e aí a gente entra nisso aí. E aí tem um exercício que é bem simples, que é o café com sabor ruim. Tá? Então, vamos substituir aqui, vamos dizer que o efeito indesejado é o café com sabor ruim. O que pode estar relacionado com a mão de obra? Bom, a pessoa não conhece, né? Não conhece o preparo e coloca proporções erradas. Então, falta de treinamento. Que mais? A pessoa também, por falta de treinamento, não consegue colocar a temperatura adequada. Tá? Então, basicamente, falta de capacitação na mistura, falta de capacitação no preparo da água, e acho que basicamente é isso. Máquina, tá? Se o café é feito numa máquina, essa máquina está com algum defeito, tá? Pode ser colocado aqui. Método, não tem um método formatado, ausência de um método formatado, ou o método tem alguma falha. Meio ambiente, daqui a pouco a pessoa aquece pouco o café em relação à temperatura externa no inverno. Material, o pó do café é ruim, é um pó de segunda qualidade. Vai cair de novo, mas a gente entra de novo. O filtro que é utilizado é inadequado. Tá? A pessoa não tem aqueles copinhos para fazer a medição. A pessoa não tem um medidor de temperatura lá para saber quanto a água que está quente. Né? Até se corrija se está errado, acho que o Ronaldo até sabe, é 75 graus que a água tem que estar para ficar na temperatura ideal. Então, a pessoa não tem como medir. Tá? Então, todos os possíveis problemas, eles têm que estar amarrados nessa espinha aqui. E aí, o que se faz? Aí o colega tinha falado da aplicação do 5W2H. Perfeito, só que o 5W2H, ele vem na sequência de eu relacionar isso aqui. Então, depois que eu relacionei essas possíveis causas, e aí é importante não restringir nenhuma ideia, nenhuma opinião, porque todas podem ser válidas, tá? Aí a gente entra com o 5W2H. Porque, em tese, se eu conseguir resolver todas as possibilidades ou todas as variáveis, tá? Porque isso aqui, na realidade, a gente está relacionando variáveis que podem estar interferindo no efeito indesejado, ou na não conformidade, ou na perda. Se a gente conseguir colocar todas essas variáveis, aí sim a gente entra com um plano de ação para eliminar todas essas variáveis, certo? Então, aqui tem como analisar e como preencher. Método, toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado o trabalho, o material, toda a causa que envolve o material, mão de obra, tudo que envolve a atitude do colaborador, procedimento inadequado, pressa, imprudência, ato inseguro. Máquina, tudo aquilo que envolve a máquina que está sendo operada. Medida, tudo que envolve instrumentos de medição, calibração, indicadores para mostrar as variações, acompanhamento, e meio ambiente, aí sim, propriamente dito, o ambiente em si, o calor, a poeira, o frio, a umidade. Tá? Então, ele faz sempre um norteamento por esses 6 M's. Tá? Então, como fazer o diagrama de Ishikawa? Assim, não vou perder muito tempo, mas eu acho importante a gente repassar essa ferramenta, porque ela é muito útil mesmo. Tá? Então, como fazer o diagrama de Ishikawa?
Definir o problema a ser estudado e o que se deseja obter, o que deve acontecer ou o que deve ser evitado. Procure conhecer e entender o processo, observe, documente, fale com as pessoas envolvidas, leia. Reúna um grupo, e aí preferencialmente multidisciplinar, para discutir o problema, apresente os fatos conhecidos, incentive as pessoas a dar suas opiniões, faça um brainstorm. E nessa questão do brainstorm, sem censura. Pode deixar o pessoal opinar o que for, porque às vezes uma colocação, por mais estranha ou sem nexo que ela possa apresentar no primeiro momento, ela pode vir fazer sentido numa segunda categoria de análise. Tá? Organize as informações obtidas. Espera aí que o chat aqui, o pessoal está falando. Isso, brainstorm igual chuva de ideias. Ah, Ronaldo, obrigado. Café 90 a 93 graus. Tá. Não tem uma disciplina que, cara, e é importante, tá? Então, assim, ó, apesar de não ser um dos conteúdos, assim, propriamente dessa disciplina, assim, como detalhado lá no plano de ensino, eu vou passar para vocês e vou postar para vocês também esse material que eu estou mostrando aqui, tá? E vocês vão falando, bota aí no chat que nós vamos interagindo aí, bem tranquilo. Ô, 90, 93, cara, o café é quente, hein? Eu não pensei que fosse tudo isso. Organize informações obtidas, estabeleça as causas primárias, secundárias e terciárias. Tá? E, eu falei só em causas primárias, mas pode ser que a pessoa não tenha um procedimento, porque não exista um procedimento feito. Tá? E assinale os fatores mais importantes. Tá? E aqui tem um outro exemplo, que eu botei aqui, que é reclamações no restaurante. Então, esse Chical que está aqui nesse exemplo, ele é bem completo. Ó. Oi, pessoal, caiu aí? Caiu para vocês também, não? Agora, vocês estão se reconectando automaticamente, foi isso? Aí me perdi agora. Pois é, só travou. Não, beleza. Isso que eu botei o cabo direto aqui. Tá. Professor, adiciona o grupo da tua disciplina. Tem um colega aqui que eu acho que acabou ficando de fora. Só me dá um minutinho para eu adicionar o colega aqui na disciplina. Espera aí que eu vou salvar o contato. Só um instantinho aí, pessoal. FTech. Deixa eu adicionar um colega aí no grupo. Sim, já vou fazer isso agora. Meu Deus do céu, esse WhatsApp aqui, vou te dizer uma coisa. Ele funciona. Eu tinha um outro número do cara aqui. Pessoal, só ele fez matrícula depois, tá. Só um instantinho aí que eu já vou... que estranho, cara, já aparece no grupo aqui. Caiu tudo. Só um minutinho aqui. Não param de mandar mensagem.
Mas o cara tá no grupo aqui, tia. Bom, deixa eu só resolver esse negócio aqui. Desculpa aí, ó, os minutos perdidos aqui. Deixa eu fazer rápido. Que estranho, eu vou tentar botar o cara aqui. Já disse que tá. Adicionar passar. Já adicionado ao grupo. Bom, vamos lá. Só... Bom, pessoal, onde é que eu estava aqui? Então, esse caso aqui em específico, deixa eu dividir a tela com vocês aqui, tá? Aqui. Ele é sobre reclamação no restaurante, tá? Então, só para a gente entender, antes de passar para a próxima matéria, o que é efeito primário, o que é efeito secundário. Então, o pessoal está reclamando do ambiente do restaurante, tá? O efeito é reclamações. Então, uma delas é